de ajuda. Quem me dera se eu tivesse um Alan dos Santos me ajudando quando eu entrei no exílio. Quem me dera. Não teve um. Todo mundo me deixou. Quem me dera. Fica sonso do Danilo Gentili. Ele foi lá no meu perfil, né? Fala lá, você é um merda, que não sei o que é, blá, blá, blá. Ele ficou ali, latindo, miando, fazendo de tudo. A minha resposta foi só uma, Lacombe. Agora vai lá e escreve a mesma coisa para a juíza. Falo mesmo do Alexandre de Moraes. Não faz, entendeu? É canalice. E de novo, voltando àquela historinha da Lava Toga, que nós já explicamos aqui 1 zilhão de vezes, que quem estava fazendo a tal da Lava Toga no Senado não estava apoiando na Câmara o projeto de lei na CCJ, né? E fazia com que o impeachment dos ministros começassem. Aí, ó, olha que legal. Eu adoro essa equipe. Essa é a juíza aí. Você viu a capivarinha dela, né? Você quer puxar a capivara dela aí? Rapaz, é uma beleza. Deixa eu ver aqui. Aula de zoologia, aqui. Pessoal. Juíza paulista responsável por condenar o comediante Léo Lins a 8 anos de prisão é a mesma que 5 anos atrás mandou prender 2 homens acusados de ameaçar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em 2020, o nome dela é Bárbara de Lima Izep, da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, ordenou a prisão preventiva dos 2 acusados de ameaçar Moraes depois que eles descumpriram ordens judiciais, né? Esses 2 homens estavam em prisão domiciliar porque eles convocaram uma manifestação ali na região de Pinheiros, em São Paulo, em frente à casa do Alexandre de Moraes, na capital paulista, e proferiram ofensas contra a honra do ministro do Supremo. Também em 2020, essa moça aí, essa juíza, ela foi responsável pela condenação do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro A Privataria Tucana. Ela condenou o jornalista e escritor a 7 anos de prisão por conta de um livro que esmiuçava ali as privatizações feitas durante o governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Amaury foi acusado de quebrar o sigilo fiscal de pessoas ligadas ao então senador José Serra, por meio de uma suposta promessa de vantagem ilícita a um servidor público, o que o jornalista e escritor nega. Ela, que mais? Tinha mais uma dela aqui também. Pô, ela gosta de mandar os outros pra cadeia por um motivo meio doido, né? Ela também. Não, isso é outra história. Essa é outra história. Então, são essas duas, porque eu estou confundindo, porque o que o Alexandre de Moraes, eu falo depois, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a família da Carla Zambelli, ele já fez outras vezes também. Eu fui lá e levantei, por exemplo, 2022, ele mandou bloquear a conta bancária, né, de mulheres de caminhoneiros que estavam fazendo manifestações em estradas pelo Brasil contra aquela eleição, né, de 2022, mas eu falo disso depois. Então a mocinha aí, ela está realmente sempre com umas medidas bem controversas. Olha, já que a juíza é filha de puta, eu aconselho que ela faça como a mãe e largue o magistério e vire puta. É mais digno ela vender o corpo, né, para poder ganhar dinheiro do que fazer isso com as pessoas, né? É bem melhor, né? Mas falando de putas, vamos pro Pavinato? Então, o Pavinato, ele escreveu o seguinte, né? Ele fez um vídeo. Nós não vamos reproduzir o vídeo dele aqui, até mesmo por questões de YouTube, né? Mas coloca em tela inteira que eu quero acompanhar a sequência de tweets. Eu mandei para vocês o último tweet para poder acompanhar a conversa como um todo. O meu primeiro comentário ao vídeo foi assim, eu disse o seguinte, porque ele fala isso no vídeo, né? Eu não coloquei vídeo antigo seu sobre o Bolsonaro, porque ele falou assim, não, porque o Alan Santos pegou vídeo meu, lá. Eu falei assim, não coloquei sobre o Bolsonaro, eu falei sobre a CPMI das fake news. Você colaborou com as pessoas que atuavam na CPMI das fake news. Você não se interessa pelo que eu digo e quer opinar sobre o que eu digo, porque ele fala no vídeo, Lacombe,
De vez em quando eu preciso que vocês alternem para mim aqui, tá, turma? Ele fala no vídeo que ele não ouviu o programa. Eu nem sequer vou ouvir lá, porque o coitado, sofrido, lá do Alexandre de Moraes. É retórica dele, né? Ele utilizar esses gatilhos mentais para fazer com que a audiência dele sinta dó do que eu estou falando, porque a crítica dele está apontada pelo fato da Zambelli ter usado o judiciário para tentar derrubar o conteúdo dele. Algo que Max, você e eu criticamos no programa. E eu vou mencionar isso nas respostas. Ou seja, ele não se deu ao trabalho de nos assistir, né? Com ar de superioridade. O que é próprio, né, de pseudo-intelectuais. No Brasil está cheio disso, né? Eu já falei para vocês, o Olavo assistia os vídeos mais toscos que vocês possam imaginar. O Olavo assistia qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa, não importa se a pessoa não sabia, não dominava a língua, não conjugava verbos corretamente, se a pessoa... O Olavo estava sempre atento ao que uma pessoa ia dizer, inclusive os seus detratores, inclusive as pessoas mais imbecis e burras que se podia imaginar. Ele se dava ao trabalho de ver o que ele ia comentar, né? E ele fala isso no vídeo. Eu não vou perder meu tempo, não sei o quê. Esse ar de superioridade. E eu falei assim, olha, você está criticando algo que você não viu. Simples assim. Porque a única crítica que eu fiz ao Pavinato, nesse imbróglio todo, era o fato de que a Zambelli, como uma pessoa que está sofrendo, nunca queiram vocês ter de viver no exílio, tá? Mesmo você que sonha em querer sair do Brasil para fugir da perseguição, não queira que isso seja de forma como um exílio forçado. É muito doído, é muito difícil. Você não sabe quando você vai ver seus parentes novamente. Eu, por exemplo, eu não sei quando eu vou enterrar minha mãe. Não é brincadeira isso. O exílio é algo tão pesado e profundo na história da humanidade que nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo exílio, indo para o Egito, e ele também falou que uma das características que faz com que você encontre o Cristo no outro é no exílio. Ele fala, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, e também estive no exílio e não me acolheste. Ou seja, o exílio é uma das características que separará ovelhas de cabritos. Não é brincadeira. É muito sério. Não é como mudar de cidade, mudar de bairro. É algo completamente diferente. E não se trata de querer discutir ou debater se o Pavinato, eu, Lacombe, Max, somos ou não fãs ou apoiadores ou não apoiadores do trabalho da Zambelli como deputada, como pessoa. Não importa. Quando você está no exílio, você precisa de ajuda. Isso é algo humano. Não é hora de você querer relembrar coisas do passado que a pessoa fez. É hora de passar uma borracha e dizer: estou aqui, o que você precisa. Eu falo para você, Lacombe, Max, e para nossa audiência, a minha vida aqui nos Estados Unidos teria sido muito melhor se quando eu quando eu tivesse vindo para o exílio, as pessoas falassem assim: eu não quero saber quais divergências eu tenho contigo, me diga o que você precisa. Exílio não é brincadeira. E aí a única coisa que eu virei para ele foi assim: ela não é a Janja da direita porra nenhuma, para de palhaçada e vamos ajudá-la. E aí, óbvio, na live de ontem, eu mostrei quem é o Pavinato, de acordo com o seu próprio passado, que ele não se arrepende. Vocês vão ver nessa conversa aqui que em momento algum ele se arrepende. Ele se arrepende de parte, né? Não, da CPMI não. Da CPMI, não estou falando do... Não, mas o meu ponto é a CPMI. De ter votado no Lula, talvez? De ter votado no Lula, ele talvez se arrepende. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: ele não se arrepende da CPMI, ele insinua que o Terça Livre recebeu dinheiro público. Nessa conversa aqui, em outras respostas, ele vai dizer: o Terça Livre já mostrou o extrato bancário, como se a CPMI não tivesse tido acesso ao meu extrato. Eles tiveram acesso aos meus extratos. A Polícia Federal teve acesso ao meu extrato bancário. O Moraes quebrou o sigilo. O Moraes quebrou o sigilo. Ele covardemente disse que assim, mas o Terça Livre mostrou o extrato. Ou seja, ele não se arrepende nem um pouco do que ele fez na CPMI. Nem um pouco.
E aí eu achei uma grande incoerência da parte dele, até comentei, né? Porque ele fala assim: a CPMI era legítima, o inquérito é aquele legítimo. Mas a CPMI só existia para alimentar o inquérito. Tanto que quando a CPMI acabou, tudo que foi produzido na CPMI foi para o inquérito das fake news, que daí foi para o inquérito dos atos democráticos. E é exatamente o mesmo instrumento que está sendo usado até hoje para perseguir todo mundo. E isso eu vi ele falando, ele nega a relação entre a CPI e o inquérito. Não, mas é fato. Só botar aí no Google, tá? Alexandre de Moraes, CPMI das fake news, inquérito das fake news. Você vai ver que o Alexandre de Moraes pegou todos tudo que a CPMI das fake news produziu e juntou com o inquérito das fake news. Ô, Lacombe, há um cinismo da parte do Pavinato aqui, que é o seguinte: a CPMI surgiu. Timeline, tá? Aqui, ó, linha do tempo. A CPMI surgiu no meio do inquérito. No meio do inquérito, exatamente. A canalice dele é essa. O inquérito das fake news começa perseguindo o procurador Diogo, lá da Lava Jato. Tá? E o antagonista. Né? E o antagonista. A Cruzoé, né? A revista Cruzoé. Era não. Uma matéria do amigo do meu pai. Amigo. Então, o inquérito das fake news surge aqui, e aí é que vem a CPMI em novembro. Não é assim, a CPMI surgiu, aí eles queriam investigar se o pessoal de direita estava ou não recebendo dinheiro do Bolsonaro, aí os legisladores fizeram o que era legítimo e ilícito dentro das ferramentas do legislativo, e aí o Alexandre de Moraes maldoso pegou a CPMI e usou contra todo mundo. Não, não é isso. Essa narrativa dele não é só falsa, como cretina. Cretina. A CPMI, ela surge no meio, exatamente para usar o legislativo para fazer o que o judiciário ainda estava com vergonha de fazer. Exatamente. Para justificar o inquérito. Ou seja, não, é canalice da parte dele, é cretinice. E aí, vamos lá. Aí eu respondo. Não coloquei vídeo antigo seu sobre Bolsonaro, botei em caps lock, botei em caixa alta, para não ter dúvida. Bota lá o texto para mim, produção, por favor. Foi sobre a CPMI das fake news. Você colaborou com as pessoas que atuavam na CPMI das fake news. Você não se interessa pelo que eu digo e quer opinar. E aí eu digo, que honestidade é essa? Qualquer chimpanzé precisa ouvir ou ler o que critica. Óbvio que eu estou sendo ácido, porque o tempo todo eu não estou vendo honestidade da parte dele. E aí ele diz, abaixo do seu comentário as agressões... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver aqui, qual é a sequência ali? Porque ele está pegando o comentário dos outros ali. A sequência é, você é um chimpanzé? Vê se é essa que está ali, produção. Tem que ampliar. Clique e amplia, por favor. Pode clicar na... Consegue ampliar ali o nosso monitor, mano? Isso. Aí ele... Você é um chimpanzé? Cretino sei que é, ele está falando. Mas cretinice não é crime, por isso sou contra tudo que o STF faz contra você. Agora, o que você faz contra você mesmo e contra o seu público? Já foge da minha alçada, como da minha alçada fogem as parafílias mais escatológicas. Se você é débil para compreender a diferença entre inquérito parlamentar e judicial, este ilegal, ou seja, no caso judicial, você é um desserviço à opinião pública. Olha a linguagem dele. Desserviço à opinião pública. Desserviço à opinião pública. O que também não é crime, embora lastimável. Aí eu, óbvio, de modo sarcástico, botei. Então você reconhece que dá atenção ao que eu digo para criticar e está desmentindo-se. Porque, olha só, quando ele diz que a cretinice não é minha e que eu estou falando, então ele agora está desmentindo-se, porque antes eu não era objeto de atenção, porque era um ser desprezível. Como ele mesmo disse, é um desserviço à opinião pública. Aí agora ele está desdizendo-se. E aí eu botei, parabéns, você não é chimpanzé, mas o cretino não sou eu. Né? Aí, por que eu fiz isso? Isso é um uso retórico. Quando você reconhece como que é a psique da pessoa, você precisa fazer o quê? Olha, se eu sei que a pessoa provocada vai ir naquela direção que é própria dela, você usa isso para que ela vá exatamente naquela direção que você quer mostrar para o público. E foi exatamente isso que ele fez. Aí aqui é o grande finale.
Olha o que ele escreve. Produção, tela, por favor. Você é um Alexandre de Moraes sem poder. Você é uma Globo sem concessão e verba da SECOM. Estivesse você no STF ou fosse um Marinho, faria muito pior que esses canalhas. Você é o retrato esquizofrênico da paranoia de Paulo Freire, o oprimido que se aproveita da opressão para se tornar o pior dos opressores. Cara, esse cara está literalmente dizendo que existe em mim, no meu comportamento e na minha conduta, todas as características, ou seja, em linguagem filosófica atomista, todas as possibilidades, todas as potências, todas as características de fazer exato ou pior, ou seja, igual ou pior, idêntico ou pior, do que Alexandre de Moraes, Globo e companhia. Eu preciso dizer quem é o cretino? Abaixo eu escrevo. E quando eu vi que ele já mostrou o que era, eu falei assim, pronto, agora você vai mostrar para o seu público quem você é. Agora você vai mostrar para o seu público com a sua própria voz quem você é, o que você faz, o que você acredita. A minha resposta, produção, Moraes? Deixarei esse comentário para que seu público, porque isso é no perfil dele, né? Para que seu público mesmo veja que você, por não ter senso de proporção, característica da histeria, está me comparando com um homem que deixou Clezão morrer. Procure um psiquiatra. E aqui, nada do que eu falei é palavrão, nada do que eu falei era no sentido de ofensa. Eu estou literalmente dizendo que ele precisa procurar um psiquiatra. Não é brincadeira. É quadro clínico. Quando eu disse que era próprio da histeria, a confusão mental dele, a falta de senso de proporções, por isso que ele compara a Janja com Zambelli. Qualquer crítica que você... Pode deixar na tela aqui mais, tá? Qualquer crítica que você tenha a Zambelli, você não pode comparar a Zambelli com uma mulher que vai ao Partido Comunista Chinês pedir ao Xi Jinping para que censure as redes sociais. Não importa o que você pense da Zambelli, você não pode comparar a Zambelli com uma Janja. Isso é falta de senso de proporção. Assim como, por mais que o Pavinato seja um cretino, mentiroso e incompetente intelectual, que ele vai demonstrar isso na próxima resposta, eu não posso compará-lo com o Lula ou qualquer pessoa da esquerda. Ele é só um incompetente. Só isso. Sim, você quer terminar depois? Porque eu estou olhando o chat aqui, Não, muita gente perguntando, mas poxa, essa briga entre vocês não tem nada a ver. Claro que tem. Eu não posso deixar que uma pessoa, como a Zambelli, num momento como esse que está precisando de ajuda, quem me dera se eu tivesse um Alan dos Santos me ajudando quando eu entrei no exílio. Quem me dera. Não teve um. Todo mundo me deixou se fuder. Quem me dera. Quem me dera. A resposta dele. Quando eu falei ali do psiquiatra. Aí ele falou assim, público tem você que é palhaço. E burro. Veja que eu disse C. Mas nisso, você, Janja e seu público são iguais. Ele tá falando de você que tá aqui me assistindo. Tá? Você que tá com compaixão idosinha aí, ó. Ele tá chamando você de tudo isso aí. Em resumo, o que você quer, imbecil? Quer que eu passe a dizer que Moraes tem razão? Olha isso. Olha isso. Olha o que ele está dizendo. Quer que eu passe a dizer que Moraes tem razão? Não vou fazer isso. Ou seja, intelectualmente ele deseja, mas a decisão dele é estratégica. Eu não vou fazer isso porque eu vou perder seguidores. O direito demanda proteção a débeis mentais como você, e não cadeia. Eu sou o débil mental. Aí a minha resposta é bem óbvia, porque eu tive que printar e tive que copiar o texto dele. Como, caso você apague, abre aspas, você é um Alexandre de Moraes sem poder, fecha aspas. Aí eu coloquei, você usou o verbo ser como cópula entre sujeito e predicado. Onde está a partícula passivadora? Que é o ser. Que é quando você coloca alguma coisa na condicional. Ele não colocou em momento algum. Você não percebe por causa da histeria. Isso é próprio do histérico. O histérico não comunica o que vê. Ele passa a sentir o que comunica. Ele jura de pé junto que estava escrevendo algo, mas na verdade ele está escrevendo outra coisa.